no altar de adoração, seja sempre deixou a sua glória correr. No altar de adoração, seja sempre exaltado, deixou a sua glória correr. Jesus, filho de Deus, tu és Jesus, filho de Deus, tu és Jesus, filho de Deus, tu és Jesus, filho de Oi, som, teste. Oi. Oi, teste. Som, oi. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o único que pode te levar a Deus. É o único que pode te dar a salvação. Fora dele não há salvação. Não adianta você correr atrás de imagens de escultura, achando que aquilo ali vai te salvar. Não, aquilo vai te condenar, vai te levar para o inferno. Né? E eu estou aqui para pregar a verdade para você se libertar disso. Porque imagem de escultura é algo sujo diante de Deus. Porque se você ler lá atrás, com o povo que Deus tirou do Egito, o povo pegou e fez o quê? Fez uma imagem de bezerro. O que foi que aconteceu com ele? Deus ia matar, só não matou aquele povo por quê? Por causa de Moisés que clamou a ele. Moisés fez lembrar ele da promessa que ele tinha feito a Abraão, né? Então ele clamou, mas só que mesmo assim Moisés desceu, foi lá embaixo. Aí Moisés disse: ó, se vocês realmente querem se voltar para Deus, faça o seguinte: venha vocês até a mim. Quem é de Deus, venha até a mim. Então, os levitas foram dos primeiros, foram lá. Até. Então, os levitas foram lá diante de Moisés, né? Então, aqueles outros rebeldes que não fizeram nada com Deus, o que foi que Deus fez? Ó, cada um agora pegue a espada, cada um agora vá atrás, mate seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, tio, mate todos eles, porque não quiseram vir para Deus. Aí você está me perguntando: irmão, no caso eu tenho que pegar um parente meu que é idoso, vai matar ele? Não, se tu matar tu é assassino, tu vai para o inferno igual eu, né? O que eu estou falando para você é que a gente está vivendo o tempo da graça. Naquele tempo era lei. Quem pecava era morto. Como, irmão? A pedrada. Como, irmão? Se tivesse um adúltero ali que pegasse a mulher do outro, era morto a pedrada. Se tivesse um gay ali, homossexual, homem com uma mulher com mulher, era morto a pedrada. Se tivesse ali um bêbado, cachaceiro ali, né, desonrando a Deus, era morto a pedrada. Se tivesse ali feiticeiro, macumbeiro, era morto a pedrada. Um médio, né? Médio, macumbeiro, que adora a divindade, também era morto a pedrada. Antigamente era assim, né? Antigamente era desse jeito. Aí Deus fez o quê? Tá certo. O povo são idólatras, os povos são cachaceiros, são macumbeiros, né? Gosta de estar fumando cigarro, fumando maconha, essa portaria? Eu sei o que é que eu vou fazer agora. Agora preste atenção no que eu vou ler para você aqui. Capítulo 3 de João.
Existia um homem chamado Nicodemos, e ele foi lá diante de Deus, né? Fazer pergunta a Deus. Presta atenção o que foi que Jesus Cristo respondeu para ele. Só quero lhe perguntar uma coisa, lhe falar uma coisa, dê ouvido ao que vai ser falado aqui. Sei que muita gente não vai estar aqui, mas eu vou adiantar para vocês o que eu vou estar falando sobre o pecado, porque o pecado leva à morte, o agrilhão do pecado é a morte, né? Morte, leva para o inferno, não é você morrer aqui e ir para a sepultura, não. É você morrer, seu corpo ir para a sepultura e a sua alma. Vai entender exatamente sobre isso que eu vou estar falando, porque o pecado leva à morte, morte eterna, inferno. Né? Por isso que Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, condenação eterna, morte eterna, inferno. Né? Olha aqui o que aqui fala capítulo 3, a partir do versículo 1 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Né? Mesmo ele sendo judeu, do judaísmo, praticando a lei, né? Mesmo assim ele sabia quem era Jesus, ele cria em Jesus. Mas preste atenção nas perguntas que ele fez para Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Por isso que ele disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estáis realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade eu vos asseguro, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, nascer de novo. Que nascer de novo o quê, irmão? Isso é o quê? Nascer de novo. Olha o que foi, né, que Nicodemo respondeu para ele. Nicodemo falou isso aqui, ó, para Jesus Cristo. Presta atenção. Nicodemo questionou. Oxe, eu vou falar oxe, né, nordestino. Oxe, como pode? Né? Como pode? O homem nascer de novo, sendo velho, pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novamente? Ele agiu aqui com ignorância, porque Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, se não nascer de novo, aqui ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele achou que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo. Olha o que Jesus Cristo respondeu para ele, ó. Voltando aqui para a pergunta do Nicodemos. Nicodemo questionou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Né? Ele achou que o nascimento era ele voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo. Mas olha o que Jesus Cristo aqui respondeu para ele. Arrazoou Jesus, ou seja, disse Jesus, em verdade vos asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou, ide, pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado. Quem crê e for batizado. Né? Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi batizado como irmão na morte. Ele levou o meu pecado e o seu. Da mesma forma, a gente também tem que se batizar para sepultar o quê? A nossa sujeira, a nossa imundícia lá na água. E quando nasce de novo, se levanta, já levanta como uma nova criatura. Vou ler para você aqui Romanos. Né? Deixa eu repetir de novo aqui. Aqui, ó. Arrazoou Jesus, em verdade vos asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Romanos 7, preste atenção o que fala aqui, Romanos 7 não, perdão, Romanos 1, do 8 ao 11, olha o que aqui diz.
Perdão, é Romanos 1, do 6 ao 11, que diz assim, ó. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou seja, quem morreu para o pecado não pode voltar mais à prática do pecado. Né? Possa ser que você, né, por acidente termine pecando, mas você sabe uma coisa, tem um advogado lá em cima, né, que sacrificou por você e vai perdoar você, porém não deve fazer isso, né, conscientemente. Ou seja, conscientemente como assim, irmão? Você entrega a sua vida para Jesus. Você era o que? Era um bêbado, né? Você era um homossexual, era um gay, deixou aquela prática, não está fazendo mais, né? Você era o que? Um idólatra, né? Você chamava palavrão. Aí por ignorância, né, por acidente, você está lá conversando com a pessoa, né, faz alguma coisa com você sem querer chama um palavrão com ela. Você já pecou. Você vai, essa consciência, isso aí vai doer em você. Porque o Espírito Santo vai mostrar para você que você pecou. Aí você vai fazer o quê? Orar a Deus. Mas não voltar mais a fazer aquilo e perdoar a pessoa a quem você falou isso, né? Por ignorância. Você fez isso por ignorância. Agora quando você faz conscientemente, por exemplo, a pessoa é homossexual, é gay. Aí, eita, vou ficar com aquele homem lá, ó. Aí pega e vai lá, ficar. Você fez isso por acidente ou conscientemente? Conscientemente. Então pronto. Né? Porque em Hebreus fala que se houver continuamente no pecado, já não resta mais sacrifício, mas uma expectativa de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Né? Tem que ser acidente, não algo que você vai praticar. Eu vou ali tomar uma cachaça, tá vendo que bebida vai levar para o inferno, aí vou lá beber cachaça, né? Ou você está fazendo isso com esse conscientemente, né? Pecado é isso. Continuando aqui, ó. Então qual seria a conclusão? Devemos continuar aqui, capítulo 6 de Romanos, do 1 em diante. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível ainda desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Lá 53 de Isaías, fala que ele levou o nosso pecado sobre si, né? Já estava profetizado lá em Isaías, que ele viria para levar o nosso pecado. Pronto, ele levou, a gente foi batizado sobre ele. Aí tu pega, se batiza. Era um cachaceiro, por exemplo, aí vai, volta a beber cachaça de novo, né? Tu está crucificando Jesus Cristo de novo, porque ele levou teu pecado lá, sobre a cruz, né? E não pode ter continuidade no pecado. Eu vou falar sobre os bêbados aqui, a Bíblia fala. Sobre os homossexuais, a Bíblia fala dos adúlteros, dos idólatras, tá? E a polícia aí. Ah, é tolerância religiosa, pode chamar, né? Eu prego muito sobre isso aqui. Não tem que temer não, a homem não, e nem tampouco lei de políticos idólatras. Já que cria leis aí vem um político idólatra da maçonaria que está servindo ao diabo lá dentro. A maçonaria controla a religião, viu? Sistema religioso e político é controlado pela maçonaria, igreja evangélica e catolicismo romano, né? Catolicismo romano. Eu prego muito sobre isso, já recebi até ameaça. Eu estava pregando na idolatria da Iemanjá, lá na praia, eu estava sozinho. Os pessoal tudo lá, zombando, chamando palavrão, me ameaçando, né? E continuei pregando do mesmo jeito. Estava lá, depois chegaram os policiais lá. Disse, ó, se você não encerrar aí, a gente vai levar você. Eu digo, eu já encerrei. Eles não ouviram? Pronto. Se eles não der ouvido, se eles não largar essa macumba, vai descer para o inferno. Porque 21 de Apocalipse fala que os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os imorais, os estelionatários, que são esses pastores bandidos, que pregam para você para arrancar dinheiro seu. A parte que lhe cabe será do lago de fogo que arde com enxofre, o qual é a segunda morte, né? Não adianta eu pai querer aqui falar a coisa que vai agradar você, dizer que tu é uma bênção, que tu vai ter o melhor dessa terra. Isso foi isso que Jesus pregou? Me mostra a Bíblia onde foi que Jesus pregou dizendo que tu é uma bênção, que tu vai ter o melhor dessa terra. Me mostra lá. Jesus Cristo, a primeira pregação dele, capítulo 5 de Mateus, leia lá. Ele disse mesmo assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Ele não disse, ó, tá aqui, viu, vou lhe dar dinheiro, ou vou lhe dar carro. Naquele existia carro, não, existia carroça e jumento e burro, cavalo.
Né? Eu vou te dar aqui, foi isso que ele falou? Não, ele disse, arrependei-vos, foi isso que ele falou. Se pede dinheiro para pregar o evangelho é bandido. Estou logo avisando a você, se pai de bandido que ensina você a levar uma imagem de escultura para dentro de casa, uma podridão. Né? Porque lá em Salmos 116 fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem esses demônios aí, imagem de escultura. Tá ali a polícia ali, eles estão ouvindo. Eles conhecem a lei da tolerância religiosa, mas também está escrito aqui. Né? Está escrito. E não tem que temer político não que cria leis aí, a tolerância religiosa. Aí vem os homossexuais, políticos gays. Ei, se falar sobre os homossexuais não vai te prender, viu? Tá aqui, Deus levantou um doido para pregar o evangelho. Né? Tem que temer homem não. Tem que falar a verdade. Continuando aqui. Ó. Portanto, fomos sepultados com ele, na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando a gente sepultamos o nosso eu, o nosso pecado, você sepulta e vai ser uma nova criatura. Né? Porque Jesus Cristo levou toda a nossa podridão com ele lá. Né? Aí do mesmo jeito o batismo. Quando você se batiza e se levanta, você é uma nova criatura. Não vai viver mais no homossexualismo, na idolatria, nessa podridão aí, servindo ao mundo, né? Porque quem serve o mundo é inimigo de Deus. Capítulo 4 de Tiago. Né? É inimigo de Deus. Você já imaginou que é inimigo de Deus? Você já imaginou o que é ser separado de Deus? Porque o pecado lá em 59 de Isaías fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Você já imaginou você ser separado de Deus se tu morrer, para onde é que tu vai? Né? Se morrer, é inferno na certa. Se morrer sem Cristo, se morrer com Cristo, né? Aí os anjos vão lhe pegar, leva lá para o céu de Abraão, como está escrito no capítulo 19, no capítulo 16, perdão, de Lucas, a partir do versículo 19. Continuando aqui. Pois temos conhecimento. Se desse modo formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele. Adão foi o primeiro ser humano que pecou, o primeiro ser humano que foi criado por Deus. Através dele entrou o pecado. É por isso que você vê o pecado hoje aí. Por conta de quem? De Adão, que é a geração de Adão. Né? Continuando aqui. A fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Ó, quem serve ao pecado é do diabo. Quem vive na prática, não é que você, eu pequei, irmão. Você entregou a vida para Cristo, você fez aquilo ignorantemente, né? Então, você é uma nova criatura. Quando você se batiza, você apunta lá, né? Mas eu vou ler aqui, 1 João, primeira carta de João. Mas vou continuar aqui, primeira carta de João, no capítulo 3. Vou chegar lá, continuando aqui. Aqui, ó, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade é Adão, a nossa velha criatura, né? A nossa velha imundícia, o que a gente fazia, né? No passado. Isso aí foi crucificado com Deus, né? Foi crucificado com Deus. A gente não devemos mais voltar a praticar isso aí. Aqui, a fim de que se o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para nunca mais venhamos a servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi crucificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Né? Como está escrito lá em... Como está escrito lá em João 5, aqui em João, quer dizer, lá em João 5, fala que os que estão no sepulcro vão ressuscitar, os que tiver feito bem para a vida eterna e os que tiver feito mal para a morte eterna. Né? Vão ser julgados e lançados no lago de fogo, aqueles que tiver feito mal. E os que tiver feito bem, né?
vai ser chamado por Deus e vai receber a vida eterna. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, é Cristo. Quando você sepulta a sua velha criatura, você não vive mais para o pecado. Você vai viver quem agora? Cristo. Porque ele ressuscitou. Né? Ele morreu, levou o nosso pecado e ressuscitou como uma nova criatura. Está assentado à direita do Pai. Né? E ele vai vir para julgar cada um segundo as suas obras, como está escrito lá em Apocalipse 20. Né? E a gente não pode mais viver o nosso eu. A gente vai viver Cristo. Abandonou o pecado, pronto, não volta mais para ele. Abandonou a imundícia do pecado, não volta mais. Viver é Cristo. É uma nova criatura. Né? Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Né? Porque quando a gente morre, a gente vai viver Cristo. Né? Quando a gente crê nele, se batiza, a gente sepultou lá a nossa velha criatura. Né? A imundícia ficou lá. E a gente, quando levanta, já levanta como uma nova criatura, não vive mais o pecado. Eu vou ler agora aqui para você, carta de 1 João, aqui no capítulo 3. João, capítulo 3. Aqui, ó, a partir do versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim, ó. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim, ó. Aqui, sobre o pecado. Preste atenção o que é o pecado e para onde vai levar isso aqui. Né? Toda pessoa que vive costumeiramente, pecando, também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente. Amém, irmão. Pode ser outro. Todo aquele, aqui, ó. Sabeis igualmente que ele se mantém. Aqui, ó. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei. Né? Pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente disso, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Está falando de quem aqui? Jesus Cristo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, como já estava lá escrito lá em Isaías 53, que ele viria para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Né? Continuando aqui, ó. Todo aquele que permanece no pecado, que vive pecando, toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Né? Quem continua no pecado, na prática do pecado, está servindo quem? É o diabo. Né? Servar o diabo, como, irmão? Que pecado? Obra da carne, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. O que é as obras da carne? Vou chegar lá. Né? Muita gente está passando no ônibus aqui, não vai ouvir. As obras da carne é adultério, prostituição, né? Que é a fornicação, feitiçaria, idolatria, né? Bebida alcoólica, droga, cigarro, maconha, essas porcarias aí.
Né? Que destrói a tua alma, destrói o teu corpo, que é santuário do Espírito Santo, como está escrito lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Né? O que mais, irmão? Adultério, se separou, casa de novo. Né? Enquanto o cônjuge vive, adultério. Né? Os adúlteros, os mentirosos, os estelionatários. Quem são os estelionatários? Pastores, pilantra que prega para arrancar dinheiro seu. O evangelho é dado de graça, não é para ser cobrado. Se você vê esses pastores lá dentro, nesses tempos, vai lá para tu ver. É campanha disso, campanha daquilo, traz isso, dízimo. Dízimo era para a antiga lei, rapaz. Era levado para os órfãos e as viúvas. Né? E era levado para um único lugar, como está escrito no capítulo 14 da Telanoma, a partir do versículo 22. Era levado para o templo de Jerusalém. E o templo hoje já existe? Existe. Aí vem esses vagabundos aí, criando o quê? Empresa, CNPJ, aquilo ali esqueça, aquilo não é igreja. Aquilo ali é empresa, CNPJ, aquelas pessoas ali são pessoas jurídicas. E esses pastores que estão ali, para você que não sabe, eles recebem salário. Pesquisa aí salário de pastor, vocês vão se assustar. Você ganha um salário, leva dinheiro lá para esses pilantras. Né? Leva dinheiro para ele. Não, irmão, é para sustentar o tempo, rapaz. É para sustentar o tempo, não, é para sustentar vagabundo, rapaz. Quando eu estou pregando lá na praia, de vez em quando tá lá os caras lá, vivendo de luxo, né? Gosta de pacote de viagem, eles gostam de viajar. Fica lá nos hotéis, de vez em quando vem um deles conversar comigo. É pai do pastor, pilantra. Um ensina você a levar uma imagem de futuro, um demônio para dentro de casa, que não vale de nada, não tem espírito dentro dela, como fala lá em Abacuque, capítulo 2. Enquanto o outro pede para você servir a Mamon, o Deus do dinheiro. Vamos buscar muito dinheiro, irmão. Tu é uma bênção, tu vai ter o melhor. É isso que ele fala, esses vagabundos. Né? Pede para ele pregar aqui a verdade para tu ver se ele vai pregar o duvido. Né? Porque ele sabe que isso aqui não vai dar dinheiro para ele, rapaz. Dinheiro dá se falar mentira. Né? Se falar mentira dá dinheiro. Pede para ele falar a verdade para você ver se ele vai falar. Por quê, rapaz? São estelionatários, rapaz. Os estelionatários vão descer ao inferno. Esses pastores pilantras. E pai também. Né? Pede para ele pregar o evangelho para vocês. Continuando aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus, o Espírito Santo, a semente de Deus, que permanece nele e ele nele, não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, né, você batiza, né? Sepulta a velha criatura, a imundícia, sepulta e volta uma nova criatura. Daí em diante o Espírito Santo vai te guiar e não vai fazer com que você peque, né? Se continua no pecado, na prática do pecado é do diabo, né? Na prática, é a prática. Não quer dizer que você tenha pecado, não. Eu pequei, né? Quem sou eu para dizer que eu estou pregando a verdade para você abandonar o pecado, porque é isso que vai te levar à condenação eterna, inferno, né? Continuando aqui. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próximo, ao seu próprio irmão, né? Vou voltar lá para o capítulo 3 de João. Aqui, voltando para Romanos, capítulo 6. Depois eu volto lá para João 3. Aqui, ó. 6 a partir do versículo 11. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine
o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entreguei os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, como ressuscitados, levantados da morte para a vida. Né? Porque você não vive mais o pecado, você vive Cristo, você vive a vida. Né? Não pode voltar mais à prática do pecado. Continuando aqui. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exceder o domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você praticava o pecado, você estava morto, estava instituído da glória de Deus, né? Você estava morto. Se você morresse com o pecado, sabe o que ia acontecer com você? Quando você está embaixo da lei, desce para o inferno na certa. Né? E agora, quando você se batiza e volta para Cristo e abandona o pecado, você está onde? Debaixo da graça, você vive. Se você morrer em Cristo, você vive. Você vai para o reino de Deus. Né? Você não pode mais voltar para o pecado. Por isso que fala aqui que você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a graça, ela salva, a lei, ela condena. A lei, ela foi feita para quem, irmão? Para os transgressores, para aqueles que vivem na prática. Esses daí é que vão morrer, que vão ser julgados lá em Apocalipse 20 e vão ser lançados no inferno. Por conta de quê? Das obras da lei. Ao pecado, né? Eu vou ler aqui para você Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Olha para quem foi feito a lei. Primeira Timóteo capítulo 3, perdão, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim, ó: sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos, para os pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual. Quem são eles? Olha aqui quem são eles. E os homossexuais, né? A lei, ela foi feita para os transgressores da lei, porque quem está debaixo da lei está morto. Porque a lei, ela mata. Foi para isso que Deus criou a lei, para mostrar às pessoas, ó, isso aqui, ó, se você não fizer isso, está na lei. Vocês vão morrer. Né? Vocês vão morrer. A lei, ela é boa, para ser usado, né, para você estar observando aquilo que agrada a Deus. O que desagrada a Deus para você não praticar, porque é a lei que vai condenar. Né? Porque a lei, ela foi feita de novo aqui, ó, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, ou seja, não só os homossexuais, mas aqueles que vivem na fornicação, na prostituição, não fica, aí tu vai ficar aqui, aí se tu morre sem Cristo, vai para onde? Ficar no inferno, né? Porque a imoralidade sexual vai levar para isso. E os homossexuais, né? Para os homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, né? Lei criada com homem por homens aí, dizendo é homofobia é para você, né? Que essa lei aí foi criada para você não pregar o evangelho. Não viu não aquela turma lá do PSOL, aquela turma do PSOL querendo tirar da Bíblia aqui, falando sobre os homossexuais? Manda eles tirar para eles ver o que vai acontecer com eles, porque lá em Apocalipse 22 fala que se tirar, nem se serve uma vírgula daqui, uma vírgula, todas as pragas que estão escritas aqui cairá sobre ele, né? Aí você vê esses políticos aí, né, controlados pela maçonaria, criando lei de homofobia. Falar dos gays é homofobia para eles, para esses gays, porque se eles não abandonar o pecado do homossexualismo, vai descer ao inferno. Aí cria o quê? Tolerância religiosa. Eita, falar das imagens de escultura, vai ser preso, viu? A justiça vai prender. Aí vem o Ministério Público. Ei,
vai ser preso. Isso aí, Jesus Cristo levantou um doido para pregar, ó. Né? Para os idólatras, esses políticos idólatras aí, que está controlado pela maçonaria. Porque você que não sabe, a religião, tanto o catolicismo romano como a igreja evangélica, ela vive politicamente. Né? Porque a maçonaria controla. Porque você vê pastores aí na política. Por quê? Já imaginou? Por que tem pastores na política? Já parou para pensar nisso? Você acha que Jesus chamou alguém para ser político? Me mostra na Bíblia onde foi que Jesus Cristo teve ligação com política. Se foi a própria política e a religião que matou ele. Né? Os romanos. Aí Herodes disse mesmo assim, ó. O Pilato disse assim, ó. Você sabe que eu tenho poder, né, de te libertar, né? Mas sabe por que foi que Pilato não libertou ele? Porque ele estava querendo agradar quem? Aos judeus. Aquele filho do diabo lá, não fariseu. Mas sabemos também, né, que ele tinha que acontecer isso com ele, porque estava profetizado lá atrás. Né? Assim estão crucificando Jesus hoje, criando leis. Pode falar dos homossexuais, não. Não, tu vai ser preso. Manda vir me prender? Não, se falar da tolerância religiosa, imagem de escultura dessa podridão, imagem de escultura, tu vai ser preso. Manda meter processo em mim. Manda, vai. Eu não é doido não, rapaz. Política está aqui, está escrito aqui. Tu acha que eu vou ter medo de justiça? Eu vou ter medo de político? Desse político corrupto aí, que cria leis para que você não pregue o evangelho. Os bandidos aí que estão lá, os corruptos, né? Os homossexuais, políticos, que estão lá criando leis lá para você não pregar o evangelho. Tu acha que eu vou ter que ir a polícia, a Ministério Público e a política? Tem que pregar a verdade, rapaz. Isso aqui não é só para os políticos, como é para os policiais também, como é para os Ministérios Públicos também. Tem que ser pregado para todos, rapaz. Porque o evangelho é para todos. Se não se arrepender, vai descer ao inferno, como fala lá em Apocalipse 21. E que Apocalipse 20 também fala que vão ser julgados segundo as suas obras. O evangelho é para todos, policial, político, pregador de rua também, que tem muitos deles aí, que está pregando mentira para arrancar dinheiro, pastor e bandido, que estão lá dentro desses tempos pregando mentira para arrancar dinheiro, padre e bandido, ensinando o pessoal a comprar um demônio, uma imagem de escultura para levar para dentro de casa, para dizer que aquilo ali é Deus. Aquilo é demônio, rapaz. Vai ler lá Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Fala que quem presta culto a ídolos, não presta culto a Deus, mas a demônios. Ali em cima tem uma fábrica de idolatria. Eu estava pregando lá de frente. O dono ficou o tempo todo na porta me observando. Por isso, o tempo todo passando para lá e para cá. Eu nem aí, continuei pregando do mesmo jeito. Né? Eu não tenho medo de ser preso. Eu não tenho medo de Ministério Público. Eu não tenho medo, não. Pode me prender. Eu vou pregar lá para os presidiários lá dentro. Aí tu acha que eu vou temer a homens, a justiça? Né? Temer não, rapaz. Nem pregar a verdade. Continuando aqui. Aqui, de igual modo, sabemos que a lei não é feita para o justo, não foi feita para o justo, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidade sexual, para os homossexuais, em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina, né? Contra o evangelho, contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho, aqui, que foi outorgado, a saber, o evangelho de Deus, o Todo-Poderoso, o bendito. Né? O evangelho está aqui. Aí tu vê os padres aí, pastores, pregando mentira. Manda ele pregar a verdade para você, rapaz. Manda ele pregar sobre isso aqui. Eles têm medo de pregar do pecado. Por quê? Porque eles sabem que não vai dar dinheiro para ele, não, rapaz. Se eles pregar sobre o adultério, não vai dar dinheiro para ele. E cheio de adúltero lá dentro. Mais de 90% é adúltero lá dentro. Os padres e pastores casando um bando de adúltero. Se separa, recebeu uma carta de divórcio. Eita, eu vou casar, eu vou ser feliz. Se tu não foi feliz no primeiro, tu vai ser feliz no segundo, rapaz. Né? Isso aí vai te levar para o inferno. Os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Quem se separa em casa de novo é adultério. É adúltero. Onde está escrito, irmão? Lá no capítulo 16, 18 de Lucas. Fala que se o homem se separa da sua esposa em casa de novo, é adúltero.
Se um homem casa com uma divorciada, que é a divorciada, que foi deixada pelo marido, é adúltero. Né? Capítulo 7 de Romanos 1 ao 3 fala que a mulher está ligada ao marido, enquanto ele o quê? Está morto? Não, enquanto ele vive. Porém, se ele morrer, está livre da lei, pode casar de novo, na viúva pode. Porém, se ela casar com outro homem enquanto o marido vive, é chamada de adúltera. Vai lá ler Romanos, capítulo 7, de 1 ao 3. Né? Vai lá, tem que ler o Evangelho. E sobre a questão, irmão, do divórcio, como foi que criou a carta de divórcio? Quem criou a carta de divórcio foi Moisés. Como Jesus Cristo falou no capítulo 10 lá de Marcos. Né? Que os fariseus chegou para Jesus e disse: ó mestre, foi de bom que no passado desse carta de divórcio quando essa mulher pegar o beco, mandasse embora. Aí Jesus disse: quem mandou essa lei aí, sabe quem foi? Foi Moisés, por causa da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio não foi assim. Deus criou homem e mulher. Deixará o homem e seus pais, se unirá a sua mulher, serão os dois o quê? Uma só carne. Quando tu estava lá, diante lá, nessa, não é? Naquela fala lá, sei lá, esqueci o nome. Eu nunca casei, aí tá lá conversando. Né? Até que o que a morte separa, até na dor da doença, alguma coisa desse tipo, na pobreza, né? E daí na riqueza e na pobreza, né? Até que o quê? Até que a morte separe, ponto. Até que a morte separe, porque se tu casar de novo enquanto o marido ou a mulher vive, é adúltero e adúltero. Não é uma carta de divórcio criada por esse político aí que diz: ah, minha filha, pode casar de novo, vai ser feliz. Os adúlteros vão ser lançados no inferno, né? Vão ser julgados. Basta ler lá, capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Coríntios. Né? Basta ler lá, tem que ler o Evangelho, examinar a Escritura, para não ser condenado. Tem que examinar, continuando aqui. Para os que vivem na prática da imoralidade sexual, os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos, para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que foi ortogado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. Né? Aqui o Evangelho tem que ser pregado, não tem que ser pegado, jogado no lixo, botar por debaixo do tapete e pronto, fazer que nada. Ai, irmão, vamos pregar mentira mesmo, pregar, dizer, alimentar o ego das pessoas para arrancar dinheiro dela, que elas gostam de ouvir mentira. Né? Vamos alimentar o ego das pessoas, vamos pregar a mentira para arrancar dinheiro, com força. Né? Não é assim que os pastores e padres falam? Tem que falar mentira para você, para arrancar dinheiro seu. É ou não é? Né? Vou voltar lá para o capítulo 3 de João. Começar a adoração. Aqui, capítulo 3 de João, a partir do versículo 6. Aqui, ó, quem é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato, isso aqui é Jesus Cristo falando para Nicodemos. Não te surpreendas pelo fato de que eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Você escuta o seu som, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os que é nascido do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade vos asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Né? Se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vós falais
dos celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a gente prega, para as pessoas abandonar o pecado, para as pessoas se arrepender. Jesus Cristo em um momento veio pregar que você vai ser próspero, que você vai ter o melhor dessa terra. Não, isso é doutrina de gente mentirosa, bandido. Como esses pastores que pregam aí para arrancar, dizendo, ó, faz um voto, ó, faz isso, traz oferta, traz aí a oferta multiplicada, né, assim que eles dizem, né, dobrada, né, traz aí o dízimo dobrado, né, assim que eles dizem, né, bandido, rapaz, esses caras, vai, leva dinheiro para esse bandido. Né? Aí fica aí, pregando mentira para vocês. Aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quando ele veio, ele não veio para condenar, mas para salvar. Por isso que ele diz, quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Né? Vai ser condenado. Porque ele veio para salvar, mas se você virar as costas para ele, infelizmente vai receber condenação. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por intermédio dele. Né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Né? Continuando aqui, ó. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Por isso que antigamente, lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus ele disse, eu decidi dar cabo da humanidade, porque eu vejo que a intenção do coração dela é só apenas inclinada para fazer o mal. Aí Deus disse, eu vou fazer perecer tudinho, vai morrer tudinho. Aí Deus fez o quê? Olha, Noé, só contigo, isso que eu vou fazer a aliança. Aí foi salvo quem Noé, a esposa dele, os 3 filhos dele e as 3 esposas do filho dele, porque ali ia começar uma nova geração. Né? Aí Deus fez o quê? Decidiu matar tudinho, destruir tudinho. Com o quê? Com água. Né? Por isso que ele decidiu fazer isso. Por isso que ele fala que aqui, ó. Por isso que ele fala, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Porque as suas obras eram mais. Por isso que Deus decidiu. Deus ele se entristeceu por ter feito o homem. Né? Se entristeceu. Doeu o seu coração por conta disso. Mas ele disse o que? Não, eu vou ter que destruir. Só com Noé, que eu vejo que é um servo, um homem obediente a mim, pronto, vai ser salvo. O resto vai morrer tudinho, vai perecer tudinho. Né? E lá em 1 Coríntios, perdão, lá em 1 Pedro, né? 2 Pedro, perdão, lá em 2 Pedro fala, 2 Pedro capítulo 3, fala que esse mundo está reservado para o fogo e para a total destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem na impiedade, na maldade, na maconha, na cachaça, na idolatria, no adultério, né? Na feitiçaria. Esses daí vão ser julgados diante de Deus, porque é pelas obras, porque os livros vão ser abertos, como está escrito lá em Apocalipse 20. Né? Por isso que fala que está reservado para a total destruição dos ímpios. Né? Essa terra está reservada para o fogo e total destruição dos ímpios. Por quê? Por causa das obras mais. Por isso que Deus vai destruir essa terra também, os ímpios também. Assim como ele fez lá no capítulo 6 de Gênesis, destruir o povo com o quê? Com água. Aqui, ó, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Quem pratica o mal odeia a luz. Eu estou pregando aqui, mas tem pessoas aí que estão rangendo os dedos. Está dizendo, ó, o doido pregando aí, ó, o doido aí pregando. Né? Olha aí.
Mas quem é da verdade vai ouvir. Se você não quer dar ouvido, aí é com você e com Jesus, porque é Ele que vai te condenar. Ele que vai se assentar lá no trono em Apocalipse 20 para julgar cada um segundo as suas obras. Aí tu vai ficar com raiva de mim? Não, você tem que, ficar com raiva de você mesmo. Não é pra você ficar com raiva de mim, não, ficar falando palavrão, não, aí é problema seu. Quem vai te julgar pelo que você está fazendo é Deus, não sou eu. Não, eu estou aqui como servo para mostrar a verdade, o caminho a você, que é Jesus. Porém, se você não der ouvido, aí pronto. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê, condenado. Continuando aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem é da verdade vai vir para a luz, porque sabe que as suas obras é feitas em Deus. As suas obras é feitas em Deus, não é feito no diabo, porque quem está nas obras do diabo, quem está na prática da carne, está servindo ao diabo. Quem está nas obras da luz, está servindo a Deus. É por isso que eu estou te mostrando aqui o caminho que te leva a Deus, Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro fora dele. Então se arrepende, enquanto é tempo. Jesus está voltando. E Ele fala que os ímpios vão ser mortos, vão ser incinerados. Está reservado o fogo para eles. Quem são os ímpios? Capítulo 6, a partir do versículo 9, de 1 Coríntios, olha o que aqui fala. Quem são os ímpios? Agora se prepara quem são os ímpios. Olha aqui, ó. Se você está nessa prática, abandone, porque isso aqui vai te levar para o inferno. Continuando aqui, ó. Capítulo 6 de 1 Coríntios, olha o que aqui fala, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, adoradores de imagem de escultura, abandona isso, que isso é podridão diante de Deus. Imagem de escultura, Aparecida, São Jorge, o mesmo demônio que está no catolicismo é o mesmo que está na macumba lá como é do terreiro, vai lá para tu ver, a mesma coisa. Tem um negócio, uma loja de macumba lá em cima ali, ó. Abandone, que isso é sujeira diante de Deus, que isso aí vai te levar para o inferno. Basta você ler Apocalipse capítulo 21, fala que os imorais, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os estelionatários, serão lançados do lado de fogo e enxofre, qual é a segunda morte. Tem que ler o Evangelho, Imagem de escultura é algo mentiroso. Abacuque capítulo 2, leia lá, a partir do versículo 18. E como eu disse para você, 1 Coríntios 10, fala que quem presta culto a ídolos não presta culto a Deus, mas a demônios. Se você está lá diante da imagem, você está se prostrando diante do diabo. Tem que pregar a verdade para você se libertar disso. A idolatria é isso. Nem os adúlteros, é aqueles que eu falei ainda agora, que se separam em casa de novo. Não recebem casa de divórcio. Tu casar de novo enquanto seu cônjuge vive, é adultério. Não é porque você recebeu uma carta de divórcio, posso casar de novo. Valeu. 16 de Lucas, a partir do no versículo 18, Romanos 7, que fala que a mulher está ligada ao marido, está ligada ao marido, porém se ela casar com outro enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Adultério é isso, não pode casar de novo não. Ou você fica só, ou volta para o marido, como fala no capítulo 7 de 1 Coríntios. Continuando. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais. Homossexuais aqui de novo. Quem são eles? Gay e lésbica. Não, está na lei, é homofobia. Tá aí a polícia aí, pode chamar. Porque do mesmo jeito que está lá na lei que eles criam, esses homossexuais criam a lei para não falar do... Aqui está falando também, e aí? É uma coisa batendo na outra, e aí? Aí eu vou mentir para vocês? Não, eu estou falando aqui para você abandonar, porque imoralidade sexual, os homossexuais vão ser lançados no inferno. Continuando aqui. Nem os homossexuais. Capítulo 18 de Levítico fala que não se deita um homem com outro homem.
Né? Não se deite o homem com outro homem, porque é abominação, cometeram abominação. Já no capítulo 20 fala assim, ó, não se deite o homem com outro homem, o homem que se deitar com outro homem, cometeram abominação, ambos devem morrer. Antigamente, na antiga lei era assim, né? Se tivesse ali homossexual, era morta pedrada, um adúltero, o cara pegando a mulher do outro, era morta pedrada, né? Feiticeiro também era morta pedrada, cometendo qualquer tipo de imundícia ali. Ladrões, estelionatário, era morto a pedrada, era assim, antigamente na antiga lei era assim. Aí você me diz, irmão, tem um homossexual aqui do meu lado, eu tenho que matar ele, se tu fizer isso, tu é assassino. Né? Porque Deus está dando oportunidade, da mesma forma que está dando oportunidade a ele para ele se libertar, ele deu a liberdade, está dando chance a tu também, viu? Porque se tu é um cachaceiro e aponta para um gay, da mesma forma tu está debaixo da lei, tu vai ser condenado do mesmo jeito, vai ser julgado do mesmo jeito. Aí tu é um adúltero e aponta para um gay, tu vai ser julgado do mesmo jeito também, porque os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Né? Antigamente era assim, como eu li para você, 1 Timóteo, como eu li para você em 1 Timóteo, a partir do versículo, lá em 1 Timóteo, perdão, não lembro do versículo, lá em como eu li para você lá em 1 Timóteo, lá fala que a lei, ela foi criada para o quê? Para quem? Para os que matam pai e mãe, né? Para os assassinos, para os pecadores, para os que andam na imoralidade sexual, para os homossexuais, a lei foi criada para isso, né? Então abandona isso, que isso vai te levar para o inferno. Aqui, ó, continuando aqui. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool, outras drogas, tá vendo? Álcool, bebida, né? O rico, lá no capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19, ele estava querendo uma gotinha de água. Pediu a Abraão, se não tem água, vai ter cachaça? Então pronto, porque o inferno, para você que não sabe, está lá em Marcos 9, do 43 ao 49, fala que o inferno é o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, choro e ranger de dentro, o inferno é isso. Vai ler lá, capítulo 9 de Marcos, a partir do 43. Continuando aqui. Outras drogas, né? Maconha também, cigarro, essa porcaria aí, rapaz, isso é imundícia, abandona isso. Né? Porque você está inflamando o corpo, que é santuário do Espírito Santo, como fala lá em 1 Coríntios, a partir do, lá no capítulo 3, de 1 Coríntios, fala que nós somos santuário, o corpo, nós somos a casa do Espírito Santo, porém se a gente usa nosso corpo, se a gente usa nosso corpo para imundícia, o próprio Deus irá destruir. Porque você acha que tem muita gente com câncer aí, quando tu fuma cigarro, o pulmão fica preto. Né? Muita gente morrendo infartada aí, bebe cachaça, vai para casa, bate na mulher, destruição. Não, mas cachaça também, os cachaceiros vão ser lançados no inferno se não abandonar. Isso aqui é para você, eu não vou passar aqui a mão na cabeça de ninguém não. Está escrito aqui, né? Aí eu vou falar palavras bonitas, persuasivas para você, para botar uma caixinha ali e pedir dinheiro a você, é isso que você quer? Porque aqui está falando, né? Continuando aqui. Álcool, outras drogas, os caluniadores, os estelionatários, pastores que pregam o evangelho para ganhar dinheiro, né? Bando de bandidos, enriquecendo nas custas das pessoas. Quando você chegar lá dentro desses tempos, nas igrejas evangélicas, o que é que ele fala para você? A primeira coisa, você já vai ser escravo dele. Você já vai ser escravo dele, já vai começar o quê? Dá lá um envelope para você levar dízimo, é ou não é? Aí começa a pedir em cada reunião dinheiro, é ou não é? Faz voto disso daqui para levar dinheiro para bandido. Eu prego muito isso aqui, sabe aonde? Lá na praia. Quando eu falo aqui, ó, nesses hotéis aqui, ó, tem pastores bandidos. Tem pastores que estão vivendo de lucro, de luxo, nas custas do... Daqui a pouco chega um lá, ó, reclamando, achando ruim, ó. Tá lá dentro tá lá, ó, vivendo. Tem um lá que eu, 15 dias que eu tava indo para lá pra praia, que eu só ia no domingo. Encontrei com ele 3 semanas lá. Pense numa feira grande que tá, né? Com custa de quem? Custa de quem? De vocês que estão levando dinheiro para esses pilantras. Que aqueles caras são estelionatários do evangelho. Para você que não sabe, aqueles caras recebem salário. Aquilo ali, esqueça, aquilo ali não é igreja, aquilo ali é CNPJ. Aqueles caras são pessoas jurídicas. Aqueles caras recebem salário, para você que não sabe. Pastor hoje virou o quê? Profissão. Virou profissão. Todo mundo hoje quer ser pastor, porque sabe que é 5 mil, 20 mil de salário, 50. Pesquisa aí, salário de pastor. Os próprios pastores estão saindo lá de dentro, não estão concordando com isso, estão saindo lá de dentro e estão denunciando lá dentro, né, as práticas. Pesquisa aí, salário de pastor.
Pesquisa aí para tu ver, tu vai se assustar. E você ganha um salário para dar dinheiro para esse pilantra, estelionatário. Né? Aqui, ó. Nem os estelionatários herdarão o reino de Deus. Toda essa lista que eu passei aqui. Né? Nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os que bebem cachaça, se embriagam e outros tipos de droga, né? Nem os caluniadores, nem os mentirosos, nem os estelionatários. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, fala que no final dos tempos vão vir muitos falsos profetas que vão introduzir heresia de perdição. Que heresia? Vão pregar mentira para você, introduzir um monte de heresia para arrancar dinheiro teu. Né? E que por conta da ganância, leia lá, capítulo 2 de 2 Pedro, do 1 ao 3, fala que por conta da ganância vão fazer depois o que? Negócio. Né? Porque você acha que tem muitos tempos que é cheio. Por quê? Porque a maior fonte de lucro, rapaz, aquilo ali é empresa, para você que não sabe. Olha uma empresa ali, ó. CIA é empresa, não é CNPJ? Agora tá ali, ó. A Universal ali, ó. Universal do Rei das Trevas. Vai lá dentro para tu ver, macumba lá dentro, vai pedir dinheiro a tu. Vai lá dentro para tu ver, aí depois que você fica escravo dele, já era. Para você sair, já era. Eu já fui parte da Igreja Universal. Para você que não sabe, eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Lá dentro da Universal, é carro forte, mas carro forte saiu lá de dentro. Agora diminuiu. Por quê? Porque era em 2015, agora tem o Pix, né? Aí agora tá mais fácil ganhar dinheiro. Diminuiu os carros fortes lá de dentro, né? Agora é só, já vai direto para conta. Cães gulosos, filhos do diabo, esses caras. Né? E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2, fala mesmo assim diz o Espírito. No final dos tempos, as pessoas irão se apostatar da fé, para dar ouvido a doutrina de demônio. Está ali a doutrina de demônio, universal do reino do diabo, está lá. Para dar ouvido a doutrinas de demônio. Catolicismo romano e igreja evangélica. Doutrina, então são doutrinados, sabe por quem? Pela maçonaria. A maçonaria ela controla tanto o sistema político como o sistema religioso. Por isso que você vê muitos pastores aí envolvidos com política, você não vê? Por quê? Porque sabe, né? Ganância, é dinheiro. Sabe que tem a regalia ali, não tem? Político? Tem. Agora manda ele vir pra rua, pregar o evangelho e a verdade, ser escarnecido, já foi ameaçado de processo. Né? Pessoas que são da maçonaria já me ameaçaram. Eu estava ali pregando uma vez ali. Ó. Eu estava pregando aqui, o cara passou cuidado do que você está falando. Desse jeito eu digo, vai, Deus te abençoe, vai lá. Né? Fui ameaçado de prisão pelo Ministério Público ali, pregando na praia daquela idolatria do demônio lá. Né? Vieram os policiais lá, chegaram lá, ei, desliga, se tu não desligar ele vai te levar. Não é que eles queiram fazer isso não, porque eles estão ali ouvindo o evangelho. Muitos ali são evangélicos, eles conhecem o evangelho. Né? Eles escutam. O problema é que esses macumbeiros e idólatras, né, que gostam de adorar o diabo, vão lá até ele e dizem, ó, é tolerância, viu? Vai lá. Tá na lei, vai lá. Aí vem os policiais, chega aqui, ó, eu digo aqui, ó, falando aqui, ó. Né? Ele sabe, da mesma forma que eu falei pro policial lá na praia. Ele disse, ó, a gente tava querendo tirar você de lá, o policial disse que ia levar, porque ele estava o tempo todo me arrubiando. A gente estava com medo que eles fizessem alguma coisa com você. Eu disse, eu vim preparado. Tava lá os macumbeiros fazendo macumba. Tava lá a galera lá como é? Da ginga lá, como é que esse pessoal que fica gingando, esqueci, capoeira. Chamando palavrão, nem aí, continuei pregando do mesmo jeito. Né? Os policiais disseram, eles estavam querendo denunciar ao Ministério Público. Né? Eu disse, eu já encerrei, pronto, estou indo embora. Eu vim preparado. Né? Me prepara, ficar tudo lá, rodeando, chamando palavrão. Tá o vídeo no meu canal, eu tô até filmando ali, ó, gravando ali, ó. Mas tá filmado, né? Eu até postei no meu canal lá, não vou falar o nome do meu canal aqui não. A não ser que você venha aqui e eu falo, mas não vou falar aqui não. Então, isso aqui, né? Esse pecado aqui vai te levar à morte, vai te levar à condenação eterna. Aí você me diz, irmão, e agora? O que é que eu tenho que fazer para que Jesus possa me salvar, me libertar? Né? Aqui, ó. Assim foste alguns de vós, contudo vós foste lavados, e santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo do nosso Deus. Quando você se liberta dessa sujeira, da idolatria, da feitiçaria, dessa imundícia, da maconha, da cachaça,
E você é santificado pelo sangue de Cristo, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. Para a gente fazer as obras do diabo. Né? Você tem que largar o que? O homossexualismo, deixar de ser gay, casar com a mulher. Não, quero ficar só. Fica só então, pô. Fica só. Né? Mas o homossexualismo não tem herança no reino de Deus. Vão ser condenados. Como fala lá em 1 Timóteo. Né? Então se liberta. Jesus está voltando. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então só através dele que você vai ser salvo, que você vai chegar até Deus. Passou disso, não fique você se prostrando diante de uma parecida, São Jorge, esse demônio, achando que ele vai te salvar, não. Isso vai te condenar. Né? Capítulo 21 de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abandona isso, que isso vai te levar à condenação eterna. Né? Que Deus te abençoe. Pai, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, aqui ó, cheio de gente aqui ó, na parada de ônibus, tá aqui pregando aqui, né? Cheio de gente, tá ali os policiais ali atrás, deixa eu citar pra vocês verem. Lá atrás, né? Então a gente tem que pregar mesmo, tem que ser covarde não, né? Felizmente os covardes estão lá dentro desses tempos lá. A gente tem coragem de pregar a verdade, estão pregando mentira para arrancar dinheiro. Porque eles não pregam a verdade para esse povo. Né? Eu não peço dinheiro a ninguém, nem tampouco fico colocando o Pix aí no comentário aí, no rodapé aí do vídeo aí. Claro que tem irmão que coloca, que né, às vezes o trabalho dos irmãos ali, né, que estão lá. Eu tô falando aquele que está com boa intenção, de pregar o evangelho, né? Mas o certo mesmo não é colocar, porque o evangelho tem que ser pregado de graça, tem que ser dado de graça, né? Tem que ser dado de graça, não tem que estar pedindo dinheiro para poder pregar o evangelho, não. Isso é coisa de bandido. É pregar o evangelho e depois ficar pedindo dinheiro, não. O evangelho tem que ser dado de graça, né? Porque Jesus Cristo diz de graça dá, porque de graça recebeste. Então a gente tem que pregar o evangelho de graça para a libertação desse povo. Então, meus irmãos, estou encerrando aqui. Eu gravei alguns vídeos aí, foi lá na rodoviária, sábado, mas não tive muito tempo, né, porque na correria do trabalho, aí não postei. Né, geralmente quando eu ia postar de noite, geralmente eu estava ali lendo o evangelho e tal, aí né, ia ter que dormir cedo para poder acordar cedo, aí né, e não postei. Mas hoje eu vou estar postando, tanto do lado da rodoviária, como o outro também que foi na rodoviária, mas foi na parte da integração, entendeu? E esse aqui também, né, que está sendo gravado também eu vou postar. Vou postar todos os três hoje aí, né? Então, meus irmãos, estou encerrando aqui, Deus abençoe vocês. Cheio de gente aqui na parada de ônibus, né? Algumas pessoas ficam de cara feia, acham ruim, mas fazer o quê? De entregar a verdade, não é não? É para a libertação dela. É como Jesus Cristo disse, quem tem ouvido para ouvir que ouça, que o Espírito diz é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe vocês e fica na paz.